Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus e hoje nós vamos estar dando continuidade à meditação no texto que iniciamos ontem e hoje nós vamos então concluir. Será a segunda parte do estudo que nós estamos fazendo na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versículos de 3 a 9. Eu vou só fazer uma breve revisão para que a gente possa entender o contexto e então daremos continuidade. Mas antes de começarmos, vamos orar. Pai querido e santo, pedimos que Tu estejas falando conosco agora através da Tua santa palavra, que Tu estejas ministrando ao nosso coração e que a nossa vida, Senhor, seja transformada pelo poder do Teu Santo Espírito e possamos, Senhor, ter uma vida que seja plenamente agradável a Ti. Em nome de Jesus, assim te pedimos. Amém. Queridos, vamos só ler o texto no qual nos basearemos para estar fazendo essa reflexão. Você pode abrir a sua Bíblia e, por favor, mantenha aberta, porque nós vamos seguir o texto, no capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Pedro, versículo 3. Diz assim: Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão enfrentando. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Amém. Amados, nós estivemos meditando nesse texto ontem, nesse mesmo horário, e nós vamos ver os pontos nos quais meditamos. Você está anotando, para que você siga bem o roteiro da nossa meditação. Nós compartilhamos ontem 6 pontos, ok? Eu vou ajudá-los porque às vezes a gente está ouvindo uma mensagem e não consegue diferenciar o que é ponto e o que é subponto. Então vou ser bem específico. Primeiro ponto, quando o apóstolo Pedro diz: louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O louvor tem que fazer parte continuamente da nossa vida. Segundo ponto, por causa da sua grande misericórdia. Já compartilhamos isso e sabemos que tudo que nós temos é em razão da misericórdia e da graça de Deus exclusivamente e não tem absolutamente nada a ver com nossos méritos ou obras. Em terceiro lugar, terceiro ponto, porque Ele nos deu uma nova vida. Meus amados, nós temos uma nova vida. E nós precisamos entender que esta nova vida tem que ser vivida
conforme o plano de Deus, a vontade de Deus. Não podemos mais estar vivendo a velha vida, porque nós nascemos de novo. A palavra do Senhor, eu quero só acrescentar esse versículo que eu não mencionei ontem, mas a palavra do Senhor diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós temos o quarto ponto, que também mencionamos, diz assim: porque o nosso coração está cheio de uma esperança viva. E eu quero frisar só aquilo que eu comentei ontem sobre a esperança. Porque geralmente, ou no contexto popular, nós dizemos: a esperança é a última que morre. Mas na vida espiritual, numa vida entregue a Jesus, em que nós vivemos conforme a sua vontade, nós temos uma esperança que nunca morre. A nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança nunca morre, porque a nossa esperança está colocada num Deus que é eterno. Então a nossa esperança nunca morre. Ela não é a última a morrer, porque na verdade ela nunca morre. E, queridos, no quinto ponto nós falamos ainda, compartilhamos com você, em que Pedro diz assim: porque temos a esperança de possuir ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Eu vou mencionar o texto da Bíblia que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Então, o que Deus tem para nós, além da segurança, e por isso nós temos esperança, nós temos ricas bênçãos nos aguardando. Ainda que não possamos viver em função das bênçãos, mas nós sabemos que Deus as tem para nós, e nós temos que ter essa compreensão. E o sexto ponto que nós compartilhamos ontem, finalizando aquilo que foi compartilhado ontem, diz assim: estas ricas bênçãos Ele as guarda no céu. Veja bem, no céu. E eu deixei bem claro que nós não podemos deixar de entender que buscar a Deus não é buscar as bênçãos de Deus. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, o nosso propósito de vida, a nossa adoração, o nosso culto não pode estar voltado para as bênçãos de Deus. Tem que estar voltado para o Deus que nos concede todas as bênçãos. Amém? E dentro desse ponto nós trabalhamos 3 subpontos. Até aqui é o único ponto, o ponto 6, que está subdividido em 3 subpontos, porque dentro desses pontos aqui, dentro desse ponto aqui, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: ele diz que estas ricas bênçãos que são guardadas no céu, primeiro, elas não perdem o valor. Segundo, elas não podem estragar. E terceiro, elas não podem ser destruídas. Portanto, nós temos algo sólido nos esperando para o futuro. Inabalável, porque não será comprometido por nenhuma circunstância. As bênçãos eternas de Deus não podem ser comprometidas ou afetadas por nenhuma circunstância. E é por isso que a palavra de Deus diz, aqui mesmo nesse ponto 6, que é Deus que as guarda nos céus. Portanto, queridos, lá não haverá roubo, não haverá ladrões, não haverá, como diz Jesus, ferrugem, não haverá desvalorização, não há nada que possa comprometer o nosso tesouro. E é por isso que Jesus diz que nós devemos acumular, nós devemos guardar tesouros no céu. Porque lá os vermes não destroem, a ferrugem não consome e não há perda, não há comprometimento daquilo que Deus tem para nós no céu. Em sétimo lugar, que é o momento agora que paramos a revisão e iniciamos o que vamos compartilhar hoje, esse é o sétimo ponto, eu quero que você observe o seguinte:
no versículo 5, o apóstolo Pedro diz assim: essas bênçãos são para aqueles que por meio da fé receberão a salvação nos fins dos tempos. Amados, nós temos alguns irmãos que acham que nós já estamos vivendo o final dos tempos. Eu não gosto de fazer esse tipo de declaração que não pode ser provada, porque não há nenhum texto na Bíblia que diga que o final dos tempos já é agora. Nós estamos vivendo, o que podemos dizer é que o período em que vivemos, a etapa cronológica em que vivemos, já faz parte do final dos tempos, mas nós não podemos dizer que já estamos no final dos tempos, porque muitas vezes, muitos pregadores marcaram datas para a vinda de Jesus. Eu me lembro, ouvi uma pregadora há muitos anos atrás, para ser mais exato, em 1988, e ela afirmou categoricamente que Jesus voltaria naquele ano, pelos cálculos que ela fez, baseada no Antigo Testamento. Estamos no ano 2020 e Jesus ainda não voltou. Então são posturas muito precipitadas e sem respaldo bíblico. Mas o que eu quero dizer para você, que nós podemos afirmar, baseado nesse texto, é o seguinte: essas bênçãos que Deus guarda nos céus estão reservadas exclusivamente para aqueles que, por meio da fé, aceitam a salvação que o Senhor lhes oferece. E esta salvação, como já falamos no decorrer dessa semana, em sermões anteriores, esta salvação é concedida somente àqueles que reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e se apossam daquilo que Ele realizou na cruz do Calvário. Portanto, queridos, esta salvação é para aqueles que reconhecem os seus pecados, se arrependem dos seus pecados, abandonam os seus pecados e se submetem plenamente ao senhorio de Cristo, para obedecê-lo em tudo e viver em tudo de um modo que seja agradável a Ele. Então, queridos, nós estamos meditando aqui no 7º ponto desse texto. Além desse... Só um minutinho, por favor. Em seguida, após esse 7º ponto, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, no versículo 6. Em razão do que o Senhor está falando aqui, sobre essa salvação que nós podemos obter pela fé, ele diz assim: nós devemos nos alegrar por isso. Nós devemos nos alegrar, porque temos da parte de Deus esta salvação que o Senhor nos concede exclusivamente em razão da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. Portanto, meus queridos, nós temos motivo de alegria, nós temos motivo de contentamento, nós temos razões para celebração, e o culto deve ser isso, uma celebração daquilo que Deus nos concede em razão da sua graça e misericórdia. Aliás, eu vou ser mais exato. O culto deve ser uma celebração daquilo que Deus nos concedeu por causa da sua graça e misericórdia. Isso não diz respeito somente a bens ou benefícios, mas sobretudo na oportunidade que nós temos de estar para sempre com Ele nos céus, na sua glória, sabendo que a nossa esperança e o nosso tesouro está guardado nos céus, pelo Senhor e com o Senhor. Portanto, nós temos motivos para nos alegrar. E eu espero que você perceba aqui, meus amados, que esse motivo para nos alegrar não está nas circunstâncias que nos rodeiam nesta vida, mas o motivo para nos alegrar está nas circunstâncias que haverão de rodear a nova vida com Cristo Jesus por toda a eternidade. O que eu quero dizer para você, para que você entenda melhor,
é que ainda que seja esta vida complicada, complexa para você, difícil, nós temos a esperança, e não só a esperança, a certeza de que estaremos para sempre com o Senhor na glória, nos céus, e lá nós teremos o conforto e o consolo, porque a palavra do Senhor diz que lá todas as lágrimas serão enxutas, e toda dor, todo sofrimento, toda angústia serão esquecidos. Então é importante considerarmos isso, o valor destas verdades, que são tão significativas para nós. Então não esqueça disso. Eu lembro agora e quero compartilhar com você a história que Jesus conta para os discípulos e aos demais ouvintes a respeito do rico e do Lázaro. Lázaro vivia numa situação muito difícil, com muitas dificuldades, muitas provações, muitas lutas. Enquanto isso, havia um homem muito rico que o desprezava. Diz a palavra do Senhor que chegou um tempo em que o homem rico faleceu e também Lázaro faleceu. E então o homem rico se encontra no inferno. Essa é a palavra exata que Jesus usa. O rico se encontra no inferno e Lázaro está com Abraão em um lugar que, naquele momento, a Bíblia chama de no seio de Abraão. E é quando o rico, então, intercede e pede para Abraão, ele o chama de pai Abraão, e pede, então, que ele mande Lázaro retornar à terra para pedir que os seus parentes se convertam. Porém, Abraão responde, isso não é possível. Meus amados, o ponto que eu quero destacar aqui não é entrar numa polêmica teológica, mas o que eu quero destacar é que, ainda que a sua vida seja uma vida como a de Lázaro, chegará o dia em que toda dor, toda angústia, toda tristeza, tudo isso vai passar na eternidade, quando estivermos para sempre com o Senhor. Porque nesta vida, nós estaremos sempre lidando com dificuldades, com conflitos, com angústias e com dores. Então esse é o 8º ponto que eu tenho compartilhado com você. Nós devemos nos alegrar em razão daquilo que Deus nos promete na vida eterna. O 9º ponto que eu quero compartilhar com você e que terá alguns subpontos é o seguinte. No versículo 6 ainda, Pedro, como alguém muito realista, assim como eram todos os apóstolos, assim como eram todos os discípulos de Jesus daquela época, a igreja atual é que está vivendo uma ficção espiritual, uma ficção religiosa, mas aqueles irmãos eram bem conscientes da realidade espiritual que Jesus havia lhes ensinado, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Portanto, meus queridos, eu quero destacar nesse momento um outro ponto que encontra-se aqui no versículo 6, e dentro do nosso sermão, esse é o 9º ponto. Preste bastante atenção. Pedro diz assim, é possível que fiquemos tristes por algum tempo, devido às muitas provações que enfrentamos. Meus queridos, qualquer promessa que façam a você de um cristianismo que não tem dificuldades, não tem lutas, não tem provações, não tem dores, não tem angústia, esse não é o cristianismo de Cristo. Esse não é o cristianismo de Jesus, esse não é o cristianismo dos apóstolos. Esse é um falso cristianismo, porque o próprio Jesus, o nosso mestre, enfrentou angústias, dores e aflições, e nós não somos melhores do que ele. E ele deixou bem claro que nós passaríamos por provações e aflições. Agora, dentro deste ponto,
Pedro vai estabelecer aqui alguns subpontos. E eu quero que você observe bem. Observe que ele diz assim: a tristeza, essa tristeza que ele fala, porque ele diz assim: é possível que fiquemos tristes por algum tempo. E aí ele vai dizer agora qual a origem ou a razão dessa tristeza. Em primeiro lugar, ele diz que essa tristeza é causada pelas provações. E essas provações, queridos, é como a prova que nós fazemos no nosso período de estudo. E essas provações, elas não vêm para nos reprovar, mas elas vêm para avaliar o nosso nível de aprendizagem. Na vida espiritual, as provações vêm para avaliar o nosso nível de crescimento, o nosso nível de espiritualidade, o nosso nível de comprometimento e de relacionamento com Deus. Porque quanto mais nos relacionamos com o Senhor, mais aptos estamos para enfrentar as provações. Veja bem, mais aptos estamos para enfrentar as provações. Não é para nos livrar das provações, mas para sabermos lidar bem com as provações. Lidarmos com as provações de modo que sejamos aprovados e não reprovados. Então é importante entendermos esse conceito. A tristeza é causada pelas provações, mas como nós acabamos de falar, a tristeza, porque no nosso conceito e até na língua portuguesa, nós fazemos uma diferenciação. E nós temos aqui duas coisas opostas. Falamos alegria, o inverso da alegria, o oposto da alegria é tristeza. O oposto da tristeza é alegria. E nós pensamos que alegria é quando tudo está bem. E tristeza é quando tudo está mal. Mas veja bem, a palavra de Deus fala de uma caminhada com Deus, em que, mesmo quando tudo está mal, mesmo quando nós lidamos com tristezas, nós podemos estar alegres. E nesse caso, a tristeza não é o oposto da alegria. A alegria não é o oposto da tristeza. A alegria na caminhada com Deus, a alegria na vida espiritual é algo que está acima da tristeza. Portanto, mesmo que enfrentemos momentos de tristeza, essa tristeza não elimina, não exclui, não mata a nossa alegria. Pelo menos deveria ser assim. Se nós aprendemos a lidar com as circunstâncias da vida, como nos ensina a palavra de Deus, a tristeza não tira a nossa alegria. E aí, nesse caso, eu gostaria até de usar uma palavra mais própria do que alegria, ainda que o texto bíblico use alegria, a palavra alegria, mas eu queria usar uma palavra ainda mais própria para que você entenda bem isso. Nós podemos ser felizes. A felicidade está acima da tristeza, dos momentos difíceis, das adversidades, das complicações que surgem na nossa trajetória de vida. Então não esqueça disso. Independente do que está acontecendo, independente do problema que você está enfrentando, você pode ser feliz. Porque Deus nos proporciona essa felicidade. Assim diz o apóstolo Pedro. Em segundo lugar, o segundo subponto, ele diz: estas provações são para provar que a nossa fé é verdadeira. Meus queridos, o teste da fé verdadeira, e quando Pedro fala sobre fé verdadeira, ele está dizendo que existe uma fé falsa. E a fé verdadeira, ela é comprovada pela maneira como nós lidamos com as aflições. A fé verdadeira não é uma fé que elimina as aflições, não é uma fé que elimina as provações, não é uma fé que derrota as adversidades, é uma fé
que está além de todas as adversidades. Esta é a fé verdadeira. Esta é a fé que a palavra de Deus nos desafia a ter. Porque, vou voltar agora para o início do texto, porque a nossa esperança está em um Deus que nunca falha e em uma salvação que sempre está disponível para nós, os servos do Senhor. Portanto, essas provações que Pedro fala, que nós podemos passar por elas, é possível que elas aconteçam no nosso percurso de vida. Essas provações, elas são para provar que a nossa fé é verdadeira. Queridos, nossa fé é provada. E nossa fé precisa ser provada para ser aprovada. Porque é a provação que vai testificar a genuinidade ou a autenticidade da nossa fé. Portanto, queridos, quando formos provados, nós não precisamos nos desesperar. Nós não precisamos entrar numa situação de pânico. Porque Deus, certamente, Ele é e sempre há de ser a nossa salvação, a nossa esperança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Como disse o salmista, socorro bem presente na angústia. E aí o salmista diz, portanto, em razão de tudo isso, não temeremos. Não temeremos. Mesmo na tristeza, mesmo na angústia, mesmo na dor, nós podemos confiar no Senhor. Por maiores que sejam as provações, por causa da certeza que nós temos que o Senhor é conosco e que nós estaremos para sempre com Ele. E Ele nos guarda o nosso tesouro, a nossa recompensa, aquilo que para nós é mais importante do que todos os bens e riquezas desta terra, estão garantidos na eternidade pelo Senhor, para nós, como recompensa para aqueles que são fiéis a Ele. Por isso, querido, a nossa fé, ela é provada para que possa ser testificada a sua autenticidade. Em terceiro lugar, a fé que temos, diz o apóstolo Pedro, ela vale muito mais que o ouro. Queridos, o ouro é um dos minérios mais valiosos da terra. E a palavra de Deus faz essa comparação quando diz assim, que a nossa fé vale muito mais do que o ouro, nos dando a certeza de que é mais importante o que cremos do que o que temos. O ouro aqui está se referindo a bens, riquezas materiais, coisas que adquirimos nesta vida, mas Pedro está falando aqui de algo infinitamente mais significativo do que o ouro, do que os bens. É a fé que nós possuímos. E esta fé precisa ser cultivada, mantida no nosso coração. Por maiores que sejam as dificuldades, as lutas, as angústias, as dores, as provações. E essa fé sempre é provada para que nós possamos realmente quantificar a sua autenticidade. O quarto subponto, ainda do ponto 9, é o seguinte. Ele diz, a fé que nós temos precisa ser provada para que continue firme. Ah, queridos, que coisa interessante. Que coisa interessante. Sabe por que algumas árvores são tão fortes? Sabe por que aquelas árvores que têm uma copa maior são mais fortes do que aquelas que têm poucos galhos, uma copa menor? Você sabe qual é a diferença entre um pé de mamão e um pé de manga? Não é só o tamanho. Você já observou as raízes de um pé de mamão? E você já observou as raízes de uma mangueira?
você perceberá nitidamente a diferença. E o que leva a essa diferença? Queridos, a mangueira, por ter muitos galhos, ser muito frondosa, ter uma copa muito grande, ela pega mais vento. Como ela pega mais vento, ela cria mais raízes para se fortalecer e se manter em pé. O pé de mamão ou mamoeiro, ele é praticamente reto, com raríssimas exceções. É raro você ver em um pé de mamão uma bifurcação. Ele é praticamente reto. E as suas folhas são muito poucas. E sabe o que acontece com o pé de mamão? Ele cresce, torna-se muito alto, dependendo do tipo de mamão, claro. O mamão comum cresce e fica muito alto. O mamão Havaí, ele já não tem tanto crescimento, porque é um mamão já produzido, não é natural, cultivado. Então, queridos, como o pé de mamão não tem uma copa grande, ele pega pouco vento, e como ele pega pouco vento, as raízes são frágeis, elas não são profundas. E quando acontece de vir um vento mais forte, ele cai, porque ele não suporta a sua carga. A mangueira não. É raríssimo, quase impossível, um vento, por mais forte que seja, derrubar uma mangueira, a não ser quando há uma erosão ao redor das suas raízes, um outro fator que comprometa as suas raízes. Mas os ventos não derrubam mangueiras, porque como ela já enfrenta ventos todos os dias, as suas raízes se aprofundaram, se ampliaram, e ela agora é capaz de resistir às tempestades, sem desmoronar. E agora você tem que decidir que tipo de crente você quer ser. Um crente mangueira ou um crente mamoeiro, que não consegue suportar sua própria carga, que facilmente se abala com os ventos. O apóstolo Pedro está dizendo aqui: a fé que temos precisa ser provada para que continue firme. Portanto, a provação não é uma oposição à fé, a provação deve ser para nós um fortalecimento da fé. Você entende bem esse conceito? Geralmente nós consideramos que a provação vem para destruir a nossa fé. É por isso que nós também achamos que toda aprovação vem do diabo. Não, meus amados. De acordo com o que Pedro está dizendo aqui, a aprovação não vem para destruir nossa fé. A aprovação vem para firmar a nossa fé, para consolidar a nossa fé. Agora, talvez você me pergunte: pastor, mas como assim ela vai consolidar a minha fé? Eu quero explicar algo para você. Por que algumas pessoas de fé vacilam, desmoronam e outras se mantêm firmes? Porque, meus amados, diante das provações, o que vai determinar se você irá para o chão ou se você se manterá de pé é como você lida com a provação. Não é a provação que nos derruba, é a maneira como lidamos com a provação. Se nós soubermos lidar biblicamente com as provações, nós venceremos. E a primeira coisa que nós precisamos aprender para que possamos lidar biblicamente com as provações é que elas fazem parte da caminhada. E quem está dizendo para você que você vai entregar a sua vida a Jesus e todos os problemas, todas as provações, todas as angústias desaparecerão, está pregando para você um evangelho falso. Porque eu vou reafirmar aquilo que Jesus declarou: no mundo tereis aflições, ele disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como Jesus venceu o mundo, essa vitória que ele conquistou também é nossa, é herança nossa,
porque Ele nos concede essa vitória. Essa vitória que Ele obteve sobre o mundo. Ele disponibiliza para nós. Queridos, esse ponto D, ele ainda tem subponto. Então observe bem, preste atenção. Eu estou no nono ponto. Esse nono ponto eu dividi em 4 subpontos. Ponto A, a tristeza é causada pelas provações. Ponto B, essas provações são para provar que a nossa fé é verdadeira. Ponto C, a fé que temos vale muito mais do que o ouro. E ponto D, a fé que temos precisa ser provada para que continue firme. Isso é o que Pedro está aqui dizendo no versículo 7. Ok? Versículos 6 e 7 é onde nós nos encontramos. Agora, quando ele afirma que a fé que temos precisa ser provada para que continue firme, eu quero aqui apresentar para você 3 subpontos desse ponto. Ok? 3 ideias ainda secundárias. E se fôssemos falar baseado no ponto, 3 ideias que estão no terceiro nível, que é um desenrolar do último ponto. A fé que temos precisa ser provada para que continue firme. E aí Pedro diz assim, porque só assim receberemos a aprovação. Se a nossa fé permanecer firme, nós receberemos aprovação. Se a nossa fé não se mantiver firme, nós seremos reprovados. É isso que Pedro está dizendo. Queridos, a aprovação é passar no teste. A nossa fé, de fato, só será reconhecida, respaldada, confirmada, se nós recebermos a aprovação pelo fato de nos termos mantido firmes. E a aprovação significa passar no teste, o teste da fé. Em segundo lugar, a fé que nós temos precisa ser aprovada para que continue firme, porque nós receberemos glória. Ok? Nós receberemos glória. Glória, queridos, é quando a gente é exaltado. Glória é quando a gente, depois de ter percorrido todo o trajeto da corrida, a gente chega ao pódio. Isso é glória. Haverá um dia que nós chegaremos ao pódio espiritual. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz que ele correu uma boa corrida. Ele guardou a fé. E ele chega vitorioso no final do percurso, no final da caminhada. Portanto, meus amados, nós precisamos ter uma fé aprovada para que ela continue firme. Aliás, uma fé provada para que ela continue firme, porque quando a nossa fé permanece firme, nós somos aprovados. Nós passamos no teste. Quando a nossa fé permanece firme, nós recebemos glória. Nós podemos subir ao pódio. Nós teremos o reconhecimento da vitória. Nós seremos exaltados. Aqui nesta vida nós somos humilhados muitas vezes. Mas quando nós permanecemos firmes na fé, nós somos exaltados pelo Senhor. E em terceiro lugar, falando ainda desta fé que precisa permanecer firme, o apóstolo Pedro diz que depois de termos recebido a aprovação, que depois de termos recebido glória, nós receberemos ainda honra. Uma fé firme nos leva à aprovação, glória e honra. Essa palavra honra, eu quero que você entenda. Aprovação é passar no teste. Eu estou sendo bem repetitivo para que você grave esses princípios importantes. Aprovação é passar no teste. Glória é subir ao pódio quando você é exaltado. E honra é quando
quando você conquista a autoridade. Honra é quando você conquista a autoridade. É diferente de obter vitória. Não é apenas subir o pódio. Você agora tem um nome. Você fez um nome. Suas vitórias lhe deram um nome. Meus queridos, Pelé não joga mais bola. Inclusive, faleceu já, se eu não estou enganado. Porque eu não entendo muito de futebol. Mas ele tem um nome. Ele não pode mais subir ao pódio, mas ele tem um nome. Um atleta, ele pode se comprometer, ele pode abandonar a carreira, ele pode estar incapacitado, impossibilitado de enfrentar outras provas, impossibilitado de subir ao pódio, mas em razão das vezes que ele enfrentou provas, em razão das vezes que ele subiu ao pódio, agora ele conquistou uma honra, ele tem um reconhecimento, ele tem autoridade. E mesmo que ele não possa mais fazer parte das Olimpíadas, ele tem um nome reconhecido. E assim será conosco, se mantivermos firmes na fé. Portanto, meu amado, mantenha-se na fé. Não abra mão da sua fé. É o que há de mais importante. Aconteça o que acontecer, você pode até passar por situações em que você perca o que perder, mas você não pode perder a fé. Não pode perder a fé. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua confiança no Senhor. Aquele que é seu Deus, que Ele guarda, que Ele protege, que Ele conduz. Meus queridos, em razão do tempo, nós vamos concluir nesse ponto, porque eu acho que hoje nós já tivemos muitas lições preciosas. E se nós colocarmos em prática, certamente serão potenciais para conquistarmos grandes vitórias na nossa vida. Mas, meu querido, eu quero que você lembre que não há vitória sem lutas. Só há uma vitória que nós obtivemos sem lutar. É a salvação, que nos foi dada gratuitamente pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Como já expliquei em sermão anterior, esta salvação não nos custou nada, foi de graça, mas custou a vida do Filho de Deus. Mas para nós foi gratuita. Mas, meus amados, além da salvação, na vida espiritual, nada mais é de graça. A salvação é o primeiro passo. Mas o crescimento, a espiritualidade, o desenvolvimento da fé, o aperfeiçoamento da fé, a santificação, todos esses demais processos pelos quais passamos para que sejamos aprovados por Deus, eles requerem de nós desafios, lutas. E lutas que nos tragam vitória. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, mas em Cristo Jesus há lutas, há batalhas, há desafios, há provas. Mas nós somos provados para que possamos ser aprovados. Deus não nos prova para nos reprovar. Deus nos prova para nos aprovar. Que você entenda bem esses conceitos e os guarde bem no coração, para que você passe a ser uma pessoa que tenha uma fé mais firme. Alguém cuja alegria não dependa das circunstâncias. Que você pode olhar para os lados e ver o mar revolto, as ondas subindo, invadindo o seu barco,
E mesmo quando você tem aquela sensação de que Jesus dorme, a sua fé mantém você firme. Mantém você firme. Quando os discípulos acordaram o Senhor em uma experiência assim, de mar revoltado e o barco pronto a naufragar, Jesus, ao acordar, olhou para eles e disse: homens de pouca fé, por que vocês temem? E deu uma ordem, os ventos cessaram, o mar se acalmou, e eles chegaram, a Bíblia diz assim, eu acho interessante esse texto, e eles chegaram ao objetivo. Meus queridos, não se preocupem. Por mais complicado que esteja o mar, Jesus está no seu barco. E mesmo que lhe pareça que ele está dormindo, Jesus está com você em mente. Mesmo quando ele parece dormindo, ele está pensando em você e cuidando de você. Portanto, mantenha-se firme na fé. Porque a fé é o nosso bem maior. Aconteça o que acontecer, precisamos ser aprovados na fé. Que Deus os abençoe. Que tenha uma boa noite. O Senhor seja com cada um de vocês.